Graça e paz, meus irmãos, que alegria poder estar com vocês mais uma vez. E nesta noite, quando o Senhor nos permite adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, aproveitar esse tempo em buscarmos juntos ao Senhor, mesmo que não presentes aqui no templo, mas juntos no mesmo Espírito, na mesma adoração, buscando adorar o mesmo Cristo, agradecendo a Ele pela salvação que temos em Cristo Jesus. Nós queremos nesta noite aproveitar esse tempo com você. Então pedimos a sua atenção, um minutinho só, esses minutos que nós teremos para este culto. E eu quero aproveitar essa oportunidade e cumprimentá-lo juntamente com a sua família, com um texto que Jesus deixou escrito para nós em Mateus capítulo 6, versículos 33. São palavras do próprio Cristo, e eu quero fazer essa leitura, um texto muito conhecido, e que diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fantástica a palavra do Senhor, não é? Profunda. De fato, buscando o Senhor em primeiro lugar, tendo prazer, tendo alegria em buscá-lo em primeiro lugar, não trocando o Senhor por nenhuma outra coisa, tendo Ele sempre como o principal na nossa vida. É promessa do Senhor, é palavra dEle, portanto, que as demais coisas, elas nos seriam acrescentadas. E você encontra essas demais coisas no mesmo capítulo 6, a partir do versículo 25. Você vai ficar assim, muito feliz de encontrar o próprio Cristo dizendo que o pão da nossa mesa, que a vestimenta para o nosso corpo, para a bebida que nós precisamos para de fato trazer nutrientes, esses alimentos para o nosso corpo físico, o Senhor prometeu. E nós temos a grata alegria de hoje, nessa tarde, experimentarmos aí, de estarmos vivenciando um tempo de chuva, que é motivo de nós darmos graças também ao Senhor. Então, por isso, nesta oportunidade, eu quero orar com você, quero com você dar graças a Deus, porque de fato o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, independente da circunstância. Feche seus olhos e vamos por um minuto orarmos, falar com Deus e juntos, no mesmo propósito, agradecermos a Ele, porque de fato grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e isto muito nos alegra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado por estarmos mais uma vez juntos, ainda que separados fisicamente, mas podemos estar juntos com o nosso irmão, essa família abençoada que está nos assistindo. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, temos aprendido aqui que o Senhor nos sustenta, e o texto que lemos, ó Pai, é uma garantia tremenda do Senhor, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, ficar firmes, buscando o Senhor, tendo o Senhor de forma inegociável, de forma, ó Deus amado, a eternamente vivermos de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Fala conosco nesta noite, abençoe o nosso coração, que o nosso espírito se encha daquilo que o Teu Espírito, ó Deus, tem a revelar-nos através da Tua palavra nesta noite. Assim oramos, ó Deus, e assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Continue conosco no decorrer deste culto. Com certeza Deus tem uma palavra poderosa a falar ao nosso coração, e nesta hora Ele com certeza quer ter um encontro com o Senhor. Deus te abençoe, permaneça conosco em nome de Jesus. Quero o meu fôlego, Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou
estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolver com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolver com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Que benção essa canção, né, irmãos? E eu espero que a letra dela possa falar poderosamente ao seu coração quando ela nos faz pensar que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. E é uma verdade. Para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nesse sentido, eu também te convido a, nesse momento, no mesmo espírito, estarmos ouvindo o nosso irmão Ademir, que estará nos trazendo uma palavra de Deus sobre o Salmo 23, e que essa palavra possa encontrar lugar no teu coração, possa ser uma palavra instrumentalizada pelo Espírito Santo de Deus, e que o Senhor possa nos abençoar através da vida do irmão Ademir. Vamos orar por esse momento? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, e mais uma vez colocamos e apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados e pedimos agora, Senhor, que os nossos corações e as nossas mentes
possam, ó Deus, estar atentas à Tua palavra que será lida e explanada pelo nosso irmão Ademir, e que o Teu Filho possa ser usado pelo Senhor para falar aos nossos corações nesse tempo que temos vivido. É o que te oramos, Pai, não porque mereçamos algo de Ti, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa te abençoar. Fique agora com a palavra de Deus através do nosso irmão Ademir. Olá, meus irmãos, graça e paz. É um privilégio estar aqui com os irmãos para cultuarmos ao Senhor, ainda que virtualmente, por conta dessa pandemia que nos força a estarmos em afastamento social. Mas isso não nos impede de cultuarmos ao nosso Deus em casa, com a nossa família, de reunirmos como igreja, ainda que virtualmente. E eu gostaria, meus irmãos, de trazer para os irmãos uma breve reflexão no Salmo de número 23. Sei que esse é um salmo muito conhecido, muitos sabem recitar esse salmo de cor. Esse é um salmo conhecido até mesmo por muitas pessoas que não são cristãs, por ser um salmo que muitas vezes é bordado em panos de prato, em toalhas, e muitas vezes muitas pessoas deixam a Bíblia aberta nas suas casas nesse salmo. Então esse é um salmo bastante conhecido, e eu queria trazer para os irmãos uma breve reflexão nessa noite sobre esse salmo. Vamos ler? Diz assim: O Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada. Em verdes pastagens me faz reclinar ou repousar. Para águas em lugares de repouso me conduz. Restaura-me o vigor, guia-me por trilhas de justiça por causa de teu nome. Quando ando por um vale escuro, não temo mal algum, porque tu estás comigo. Teu bastão e teu bordão, eles me confortam. Preparas diante de mim uma mesa, em frente aos que me agridem. Untas minha cabeça com óleo, minha taça está transbordando. Apenas bondade e fidelidade me perseguirão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor ao longo dos dias. Meus irmãos, esse é um texto, como eu disse, que todos conhecem, mas esse é um texto que traz alimento para a nossa alma. Perceba o versículo de número 1. Muitas versões dizem que esse texto deveria ser traduzido como: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, dando a ideia de futuro. Mas no original hebraico esse texto diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Eu não tenho falta de nada. Qual é a diferença, meus irmãos, de dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e dizer que o Senhor é meu pastor e nada me falta? Nós podemos ver muitas pessoas interpretando esse texto dizendo: olha, se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Não vai me faltar cura, não vai me faltar dinheiro, não vai me faltar alimento, não vai me faltar socorro, não vai me faltar nada, não vai me faltar bênção, porque Deus é meu pastor, então Ele vai me dar todas as coisas, Ele não vai permitir que nada me falte. Só que o que esse texto diz é o contrário. Esse texto diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu não tenho falta de nada. E por que o salmista está dizendo isso? A ideia quando o salmista diz isso é: o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque eu já estou satisfeito nele. É a pessoa do bom pastor que satisfaz o salmista. Meus irmãos, não são as bênçãos de Deus que nos satisfazem. Não são as suas bênçãos, a sua proteção, as coisas que Ele pode nos dar que pode satisfazer a nossa alma. A única coisa que pode satisfazer a nossa alma é a presença de Deus. Por isso o salmista diz que o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Ele não está dizendo: olha, eu não tenho falta de nada porque o Senhor me dá tudo. Ele não está dizendo: eu não tenho falta de nada porque o Senhor me cobre de bênçãos, de proteção. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu não tenho falta de nada porque o Senhor é meu pastor. E porque o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de mais nada, porque eu não preciso de mais nada. Ainda que Ele não me dê nada, ainda que Ele não me abençoe, ainda que eu enfrente os piores problemas da minha vida, eu não vou sentir falta de nada, porque o Senhor está comigo. Ele me preenche, Ele satisfaz a minha alma. Só Ele
é que satisfaz a nossa alma. O salmista está dizendo que ele é satisfeito em Deus independente das circunstâncias e independente das bênçãos que Deus pode ou não nos dar. Percebe a diferença, meus irmãos, de dizer que o Senhor é meu pastor e não tenho falta de nada, e dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? O salmista está nos ensinando, meus irmãos, que apesar das circunstâncias que possamos enfrentar em nossa vida, a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa felicidade está em Deus e não nas circunstâncias, e não nas crises, e não na abundância ou na falta das coisas. O salmista está dizendo que a nossa plenitude não está no nosso saldo bancário, não está no nosso plano de saúde, não está na estabilidade que temos financeiramente, economicamente na nossa vida. O salmista está dizendo que a nossa plenitude está somente em Deus. E nós enfrentamos um tempo de pandemia que está abalando o mundo inteiro, e nós podemos perceber a fragilidade do ser humano. E perceber que, apesar das diferenças econômicas, apesar das diferenças sociais, todos estão sujeitos a essa crise. Uns mais, outros menos, financeiramente dizendo, ou seja lá qual for a forma, mas todos estão sujeitos à doença, à morte, que nos assola aí agora, a possibilidade da morte. E o salmista está dizendo, olha, a nossa satisfação não pode estar nas coisas desse mundo, na riqueza, na abundância de coisas. A nossa satisfação está em uma pessoa, em Jesus Cristo, que é o sumo, soberano, bom pastor. É Ele que satisfaz a nossa alma. Então o salmista está dizendo isso. O Senhor é nosso pastor e nós não temos falta de nada. Então nós não precisamos ter muito e nem ter pouco, porque a nossa alegria não está no muito e a nossa alegria não está no pouco. A nossa alegria está em Deus. Mas perceba que o salmista, meus irmãos, ele não está dizendo que nós não vamos enfrentar dificuldades. Mesmo estando satisfeitos em Deus, apesar das circunstâncias, ele não está dizendo que nós não vamos passar por dificuldades. Nós iremos enfrentar dificuldades, como nós estamos enfrentando hoje. Mas o salmista diz no versículo 2 e 3, ele aponta para nós 3 coisas que o bom pastor faz com as suas ovelhas em tempo de crise. E a primeira delas, o salmista diz que o bom pastor nos faz reclinar, ele nos faz repousar em verdes pastagens. O bom pastor traz conforto, consolo, repouso para nós em tempos de crise. O salmista diz no versículo 3 que o bom pastor restaura o nosso vigor. O bom pastor restaura a nossa alma. Meus irmãos, e como que o bom pastor, o nosso Deus, faz isso? Não é nos enchendo de bênçãos, porque nós já percebemos isso. Como o bom pastor, então, restaura a nossa alma. É pegando os nossos olhos e tirando os nossos olhos das circunstâncias, é tirando os nossos olhos das dificuldades e apontando os nossos olhos para Ele mesmo. É nos fazendo olhar para Ele e perceber que somente nele a nossa alma encontra satisfação. E o salmista ainda diz que Deus nos guia, meus irmãos, e saber que em tempos de crise nós temos um bom pastor que nos faz reclinar, repousar, nos traz repouso, descanso. Saber que Ele renova as nossas forças, o nosso vigor, alegra a nossa alma. E saber que Ele nos guia em tempos de crise, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E nós podemos perceber isso no nosso Deus. E olha o que o salmista continua dizendo, meus irmãos. Primeiro ele mostra para nós que mesmo em tempos de crise, nós temos um bom pastor que cuida de nós, nos faz repousar, que renova as nossas forças e que nos guia.
Mas o salmista no versículo 4 ele vai dizer que há momentos da nossa vida em que nós enfrentamos não apenas crises, mas nós enfrentamos uma crise tão grande que ele chama de vale da sombra da morte. E ele vai dizer que ainda que enfrentemos essa crise maior de todas, a maior crise da nossa vida, ainda que enfrentemos essa crise que ele chama de vale da sombra da morte, que pode assolar a nossa vida, ele diz: não temerei mal algum. Eu não temo mal algum. E por que ele diz que não teme mal algum? Ele não está dizendo: olha, eu não temo mal algum porque eu tenho um Deus que me enche de bênçãos, que me protege, que me guarda, que vai impedir que o mal chegue sobre mim. Não, ele está dizendo, ele está no meio do caos, no vale da sombra da morte, e diz: olha, eu não temerei mal algum, eu não temo mal algum, mesmo nesse vale da sombra da morte eu não temo mal algum. Por que ele não teme mal algum? Ele diz: porque tu estás comigo. Ele não diz que é por causa das bênçãos de Deus, mas ele diz que é porque tu estás comigo. É porque a presença de Deus está com o salmista, mesmo no vale mais escuro. Meus irmãos, nós aprendemos que ainda que passemos por esse vale, ainda que enfrentemos essa maior dificuldade de todas na nossa vida, nós não precisamos temer mal algum. E não precisamos temer porque a presença de Deus, que é o único que satisfaz a nossa alma, está conosco. Perceba, meus irmãos, como a nossa satisfação está acima das circunstâncias. Porque mesmo no momento pior que possamos enfrentar na nossa vida, a única coisa que de fato vai trazer satisfação para nós, conforto, será a presença de Deus. Não será o nosso saldo bancário, como eu disse, não será a nossa estabilidade financeira, mas a única coisa que pode nos trazer satisfação, mesmo em meio à pior crise, é a presença de Deus. E o salmista continua dizendo que o teu bastão, o teu cajado me confortam. Meus irmãos, nós estamos falando do pastor que cuida das suas ovelhas. E o pastor, como os irmãos sabem, carregava um cajado. E esse cajado era a sua forma de proteger as pessoas, o seu rebanho do mal. Então, meus irmãos, o cajado aqui aponta para o poder do bom pastor. E o salmista está dizendo que mesmo enfrentando o pior dos males, nós não precisamos temer mal algum, porque a presença de Deus está conosco e o seu poder, que é sobre todas as coisas, que é superior à crise pior que estamos enfrentando, que possamos vir a enfrentar, que o poder de Deus que é sobre tudo, esse poder traz conforto para nós, saber que nós temos ao nosso lado o bom pastor, onipotente. Isso traz conforto para nós. E o salmista, meus irmãos, termina esse salmo dizendo que bondade e fidelidade nos perseguirão todos os dias da nossa vida. Meus irmãos, e isso é maravilhoso. Saber que nós seremos perseguidos, mas seremos perseguidos pela bondade e fidelidade do Senhor, que nos alcança na mais alta bonança, mas também que nos persegue até o mais fundo vale. Meus irmãos, isso traz conforto para nós. Só experimenta essa paz, mesmo em meio à pior crise, aquele que entendeu que só pode satisfazer a sua alma em Deus. Só tem paz no mais fundo vale aquele que entendeu que somente o Criador pode satisfazer a alma da sua criatura. Então, meus irmãos, a minha oração é que Deus te abençoe e que os irmãos busquem a satisfação apenas em Deus e não nas circunstâncias nem na posse, mas somente em Deus, que é o nosso Criador.
que nós possamos orar assim: Senhor, nosso Deus, seja aquele que satisfaça a nossa alma. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus possa continuar confortando e consolando os irmãos nesse tempo de crise, e que os irmãos aproveitem esse momento de afastamento social para investir tempo em conhecer o nosso Deus e buscar satisfação nele. Deus abençoe, grande abraço.
Glória a Deus, irmãos, que essa verdade não se aparte do nosso coração, de que Deus cuida de nós, Ele é o nosso sumo pastor, e se tem o bem maior que a gente possa ter, é a presença dEle. As outras coisas, Ele há de cuidar, não é mesmo? E há de nos dar força para passar por tantas tribulações, por tantas coisas, como é exemplo do que temos passado nesse tempo. Mas Ele cuida de nós. Queridos, nesse momento eu quero deixar com você com um recado do pastor Fernando Brandão, que é da Junta de Missões Nacionais e tem um recado para nós da Primeira Igreja Batista em Teófilo Otoni. No mais, que Deus possa te dar uma semana rica, abençoada, e vamos estar orando para que em breve possamos estar juntos, né? Tenho sentido muita falta de estar junto dos irmãos, num culto congregacional, aquele calor humano, louvando juntos o nome do Senhor. Mas Deus sabe de todas as coisas, há tempo para tudo. Oremos para que esse tempo de estarmos juntos no templo seja o mais rápido possível, isso venha acontecer, ok? Fique então com o recado do pastor Fernando Brandão e que Deus a todos abençoe. Amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Teófilo Otoni, Minas Gerais, querido pastor André Anastácio, que alegria me dirigir a todos vocês. Aqui é o pastor Fernando Brandão da Junta de Missões Nacionais e nós louvamos a Deus pela vida desta igreja. Pastor André, louvamos a Deus pela sua vida. Obrigado pelo irmão estar conosco na última jornada de oração, no dia 30, na segunda-feira, 24 horas orando. Obrigado porque o irmão esteve conosco e nós louvamos a Deus porque a Primeira Igreja Batista em Teófilo Otoni é uma igreja que ama missões, uma igreja que vibra com a obra do Senhor. Meus irmãos, neste tempo nós estamos com os templos de portas fechadas, mas a igreja está viva. A igreja está nas casas, orando, servindo, estudando a palavra de Deus, compartilhando o evangelho pelas redes sociais, pela internet. Nós continuamos sendo igrejas, irmãos, igreja do Senhor Jesus. Continuamos adorando a Deus, mesmo à distância, mesmo pela internet. Nós continuamos servindo ao Senhor com alegria. E precisamos estar unidos como igreja, unidos com o nosso pastor, unidos, firmados na rocha que é Jesus, avançando sempre. Como igreja do Senhor Jesus, nós não podemos ficar apavorados, angustiados neste tempo. Pelo contrário, temos paz, que Jesus é a nossa paz, a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa salvação em Cristo Jesus, e sabemos que Deus está no controle. Por isso vamos compartilhar com outras pessoas, testemunhar da paz que nós temos, da alegria que nós temos, da segurança que nós temos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pastor André, dou graças a Deus pela sua vida, que Deus abençoe o rebanho aí, que Deus confie ao irmão, abençoe a igreja, e olha, meus irmãos, vamos continuar trabalhando e servindo ao Senhor, porque a igreja, mesmo com o templo fechado, a igreja está viva, servindo ao Senhor com alegria. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, um abraço missionário e vamos avançar, unidos em oração, porque o templo está fechado, mas a igreja está viva. Um abraço, Deus abençoe.